Oi, gente, tudo bem? Estão legais aí? Vamos continuar, né, nossa semana. Hoje nós temos as nossas atividades de português do portal, tá bom? Então, nós teremos duas atividades que eu vou explicar para vocês, tá bom? As atividades da semana. Primeira atividade, nós iremos para a página 172 e 173 para Ampliando Fronteiras, tá bom? Como assim? Então, nós vamos trabalhar sobre o movimento hip hop. Como nós trabalhamos semana passada na música Super Trabalhador, né, que é um rap de Gabriel Pensador, então o rap faz parte do movimento hip hop. E a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, tá? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu vou passar um videozinho para vocês agora, que vai falar sobre isso, né, sobre meninas que falam sobre racismo por meio do rap. Então, o rap, ele vem para as pessoas mostrarem questões da sociedade, para discutirem temas importantes. O rap tá aí para isso, como a gente viu no Super Trabalhador, que é uma homenagem a todas as profissões, né, que nós vemos por aí, porque todas elas são importantes. Então, vamos ver o videozinho e a gente já volta com a continuação da nossa aula. Avenida Sapopemba, não me esqueço aquele dia. Você vê o rap, você se identifica com o rap, porque o rap ele é pra todo mundo, é pra toda a sociedade, pra qualquer gênero. O tipo de música que nós cantamos é o tipo que é a pessoa pensar. Tem um problema, a gente vai falar daquele problema e vai dar uma solução para a pessoa mudar o estilo de vida dela. Minha mãe tá envolvida no rap há 20 anos, então desde pequenininha eu tô envolvida como MC, tô envolvida no grafite, mas o que eu mais me identifiquei foi o DJ no rap, é o que eu tô mais me aprofundando, né? É o rap, tio, que me tirou do mundo frio. O hip hop, cada vez mais a gente vê que há um crescimento das mulheres dentro dessa cultura tão importante. Então essas meninas, elas se sentem representadas e se sentem capazes de fazer. Eu tenho um grupo que se chama Hip Hop Kids. Eu falo bastante coisas de racismo. Também falo sobre as meninas aceitarem seu cabelo. Quando eu tinha 5 para 6 anos, aí eu fui numa oficina de hip hop, se chamava O Futuro do Hip Hop. Aí eu quis começar a cantar. E depois eu fui em programas, fui fazendo shows. Não quero chegar no topo. Eu quero que todo mundo tenha as mesmas oportunidades que muitos filhos de rico têm. Em 2010, a gente tira que há uma necessidade de fundar um coletivão que agrega as mulheres. E aí a gente está aqui, né, no 5º ano da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Onde a mulher pode, onde a mulher pode. Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Onde a mulher pode, onde a mulher pode. Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Onde a mulher pode, onde a mulher pode. Objetivos temos e um alvo também, com agressividade e problemas além. Antes, as mulheres nem podiam cantar hip hop porque era só os homens. E eu acho que deveriam ter mais mulheres no rap, mais mulheres cantando. É muito, muito difícil a gente ir lá, pegar no microfone, pegar nas picapes, mandar os nossos pensamentos. O feminismo existe para poder a gente lutar contra esse machismo, né? E ter a igualdade entre os gêneros, porque realmente o machismo existe em tudo. Esse mundo é machista. Somos mulheres sempre, com certeza somos lindas, fortes, fortaleza. Já sofri racismo porque era negra e preconceito por causa do meu cabelo, né? O hip hop me ajudou e a minha família, né? Porque eles ficaram me levando em eventos de hip hop, em desfiles de mulheres negras, na rima. Pretinha linda com atitude feminina, meu cabelo é black power. Então se lembre que não é moda, é estilo, então é pra sempre. Acredito sim que a mulher tem que se unir, não se atacar e não se dividir, mas... Eu acho que o desafio que a minha geração superou é estar junto. Fui fazer um show numa escola. Aí todas as meninas de cabelo cacheado, de cabelo black,
estavam de cabelo preso. Aí elas começaram a soltar o cabelo e começaram a balançar. Então, viram, né, como é interessante, né, essa questão da identidade que o rap traz para as pessoas. Então, você se identifica. Então, no rap a gente vai ter muito essa questão de rima, sabe? Os versos que a gente vê na letra de canção, tudo isso é muito importante. A gente vai verificando ao longo dos nossos estudos, né? E não só somente palavras que rimam, mas elas têm todo um significado, uma importância para dentro da nossa sociedade, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o hip hop. O hip hop, ele surgiu nas periferias de Nova York, tá? Então, é algo lá dos Estados Unidos, no fim da década de 1970. O movimento hip hop deu voz à população que ali vivia, em geral, jovens, latinos e principalmente afro-americanos, que utilizaram os elementos da música, dança e artes visuais para afirmar sua identidade. Então, é uma forma de arte de resistência mesmo, né? Então, eram pessoas que muitas vezes eram escanteadas da sociedade, sofriam muito preconceito, e a partir do hip hop, elas se autoafirmavam como pessoas de direito, pessoas com valor, como somos todos nós, não é isso? Então, a gente vai fazer nosso mini seminário. Primeiro, vocês vão responder essas questõezinhas 1 e 2, que estão na página 173. Responde no caderno de produção textual. Primeiro, perguntando se você já conhecia o movimento hip hop, o que sabia sobre o movimento. E depois, em sua opinião, as pessoas em geral consideram o rap, o grafite e o break como arte? Explique. Então, aqui no livro de vocês está falando um pouquinho sobre cada um desses temas, tá bom? O primeiro tema é o DJ, tá? Então, o DJ, tá aqui na página 172, é um músico responsável por escolher e tocar músicas em festas, bares, bailes e também por executar batidas para o rapper cantar. Cada vez mais os músicos que desenvolvem seu trabalho como DJs têm ganhado reconhecimento no Brasil. Acredito que vocês conhecem algum DJ. Então, vai ter um grupo que vai ficar com DJ. Então, vai falar sobre como é o trabalho do DJ, o que é que eles fazem, mostrar DJs famosos, tanto internacionais como brasileiros, tá bom? Colocar imagens dessas pessoas, imagens do trabalho deles. Então, ilustrar como é o trabalho do DJ. O segundo grupo vai falar sobre o rap. O rap se caracteriza por seu ritmo marcante e por falar sobre a sociedade de maneira crítica. No Brasil, o rap chegou na década de 1980, mas só em 1990 conquistou espaço nas gravadoras. Atualmente, é um estilo musical bastante popular, apresentando nomes como Racionais MCs, Emicida, Criolo, Negrali, entre outros. Então, da mesma forma, vocês vão explicar o que é o rap, mostrar alguns raps importantes, mostrar pessoas, rappers, né? Que são aqueles que cantam o rap. Então, trazer isso também para a gente conhecer um pouquinho dessa cultura, dessa forma de arte. Em seguida, o outro grupo vai falar sobre o grafite. O grafite surgiu nas grandes cidades como uma das formas de criticar questões políticas e sociais. Atualmente, nomes como os Gêmeos, Cobra, Crânio e Anarquia Boladona têm ganhado destaque por seus trabalhos sobre política, universo feminino, causa da sociedade, entre outros temas. Além dos muros da cidade, o grafite ocupa hoje também as galerias de arte. Então, vocês vão falar sobre o grafite, como é que acontece o grafite, que tipo de materiais eles usam, onde é que eles trabalham, principais artistas, né, trazendo imagens de grafites também, para a gente conhecer, tá bom? E o último grupo vai falar sobre o break. O break, em 1972, a canção Girl on the Good Foot, sucesso do cantor de soul e funk James Brown, fez surgir uma nova dança que foi chamada de The Good Foot. Essa dança influenciou diretamente os primeiros dançarinos de break, que faziam passos radicais durante as pausas das músicas. Break significa pausa em português. E no Brasil, um dos precursores dessa dança foi o pernambucano Nelson Triunfo. Então, vocês vão pesquisar o que é o break, quais são os movimentos, como é que acontece, colocar imagens, se possível até colocar algum videozinho para a gente ver como é o break, tá bom? Então, se organizem nos grupos, a gente vai sortear os grupos na nossa videoconferência.
vocês vão se organizar e vão apresentar pra gente. A gente vai aprender mais sobre os movimentos hip hop. Eu sei que vai ser muito bom a gente estudar sobre isso, tá? Então, essa é a nossa primeira atividade, que é uma atividade de produção textual, uma parte no caderno e outra parte é de apresentação. E agora nós vamos para uma atividade de gramática. Vocês vão agora usar o caderno grosso e vamos trabalhar com figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem, gente? Bom, figuras de linguagem são quando a gente pega as palavras e dá um outro sentido dentro dos textos, tá? Isso é muito comum em letras de canção, como a gente já estudou. E também a gente vai começar o estudo dos poemas. Então, é muito comum a gente ver figuras de linguagem. É utilizar uma palavra com outro sentido daquele que existe no dicionário. É um novo sentido para aquela palavra. Então, eu vou passar um videozinho aqui bem legal para vocês. Assistam com atenção. E aí, eu volto logo com a nossa atividade. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé! Oi, permitam que me apresente. Sou o Literaldo e venho do planeta Literal. Por lá, as coisas estão muito, como posso dizer, literalmente sem graça. Recebi do nosso líder a missão de visitar o planeta chamado Terra para aprender sobre algo muito difícil, chamado poesia. Ouvi vocês emitindo esses sons divertidos e pensei, devo estar perto. Que loucura, Literaldo! No seu planeta não existe música nem poesia? Ei, eu não sou louco, não. Calma, Literaldo. Que loucura! Essa é uma metáfora. Essa é a Clara e eu sou o Edu. O quê? Xiii, ele precisa mesmo de ajuda. Eu te explico. Metáfora é quando comparamos uma coisa com outra por serem parecidas, mas não de forma literal. É só um jeito mais expressivo de a gente se comunicar. Entendeu, Literaldo? O Literaldo precisa levar poesia para o planeta dele. Você pode ajudá-lo a escolher as rimas certas para os textos a seguir. Vamos lá? Eu vou fazer o primeiro e depois é com você, Literaldo. Temos que completar o verso para que tenha sentido e, ao mesmo tempo, forme a rima. Veja só. Alecrim dourado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim dourado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Uau! Que interessante, Clara! Vamos ver se eu entendi. Literaldo está em dúvida sobre quais palavras podem fazer sentido em cada poema da máquina. Escolha a palavra correta e ajude-o a fabricar poemas. A traça. Traça tudo, o que na frente encontrar, sua calça de veludo, seu casaco sobretudo. E o que tiver para traçar, só não traça sua meia suja, aquele troço esquisito que você esqueceu de lavar. Desenho. Desenhei um mosquito. Veio o vento e soprou. Saiu do papel o mosquito e voou. Não é caso de briga, mas se o mosquito o picar, não diga que não sei desenhar.
Você notou que as poesias fabricadas por Literaldo tinham algumas figuras de linguagem? Essas figuras ajudam a tornar um poema muito mais expressivo. Vamos relembrar? Literaldo, no verso Veio o vento e soprou, há uma figura de linguagem. Você consegue identificar qual é? E Literaldo, não foi dessa vez. Metonímia é quando empregamos um termo no lugar do outro, por eles possuírem uma relação de proximidade. Complicou, né? Por exemplo, o planeta literal fez uma visita ao planeta Terra. Na verdade, foi só você, Literaldo, que nos visitou. Mas você representa o planeta literal inteiro, não é mesmo? Isso mesmo, Literaldo. Quando atribuímos características humanas a seres inanimados ou a animais, estamos fazendo uma personificação. A gente sabe que soprar é algo humano. Ops, ETs também sopram. Ih, desculpa, Literaldo, mas ventos não sopram, não é mesmo? Ventos... ventam? Edu, isso tudo me parece nem um pouco literal. Será que eu consigo? Ajude o Literaldo a identificar a figura de linguagem correta em cada caso. Muito bem, Literaldo. Nesse verso não temos uma palavra para comparar a lua e a gata branca. Por isso, temos uma metáfora. Para ser uma comparação, o poeta teria de usar uma palavra para compará-las. Ele escreveria: a lua é como uma gata branca. Menina na janela. A lua é uma gata branca, mansa, que descansa entre as nuvens. O sol é um leão sedento, mulambento, que ruge na minha rua. Eu sou uma menina bela, na janela, de um olhar sempre à procura. Muito bem, Literaldo. Você, com certeza, se lembrou do que aprendemos sobre comparação. Ela precisa de uma palavra comparativa ligando dois elementos. Nesse caso, os palhaços dançam feito menino, ou seja, como meninos. Viu como é fácil? O mobile. 4 palhaços dançam contentes, soltos no ar, feito meninos. 4 palhaços, fracos, franzinos, dançam no mobile, cheio de sinos. 4 palhaços, de jeito ladino, tocam viola e violino. 4 palhaços estão dormindo, dentro dos olhos de um menino. Uau, muito bem, Literaldo! Nós já aprendemos um pouco sobre metonímia, lembra? Além de ela aparecer quando fazemos a relação entre o todo e a parte, ela também pode ocorrer quando apresentamos o efeito no lugar da causa. Assim, nesses versos, o poeta está apresentando os efeitos da chuva na terra, adubo, e na parede, musgo. Chuva. Na terra, adubo. Na parede, musgo. Chuva. Sem parar, cai. Sem pedir, molha. A chuva. Tensão no céu. Desaba. Ficção no céu. Desanda. Água de chuva. Outubro, novembro. Advento. Renascimento. Explosão. Do guarda-chuva. Viu como a poesia pode alegrar um planeta inteiro? Agora Literaldo vai para casa e o planeta literal deve mudar o nome para Planeta da Poesia. Parabéns! Vai lá, Literaldo. Bota pra quebrar. Isso, Literaldo, arrebenta! Ah, agora já sei do que vocês estão falando. Tchau, crianças! Tem um planeta inteiro para salvar! E aí, gostaram?
viram aí, né, como as figuras de linguagem, elas estão presentes, né, nos poemas e trazendo sempre uma nova mensagem. É tanto que os poemas, eles não têm uma linguagem muito literal, sabe, como literal. É assim, é uma nova linguagem. Você lê e não é bem aquilo que está escrito, né? Você precisa interpretar para poder entender o sentido do que está escrito nos poemas e nas letras de canção, principalmente nos poemas. Então, nós vamos estudar algumas figuras de linguagem, tá bom? E a gente vai fazer um exercício. Então, primeiramente, a cada figura de linguagem que a gente foi vendo, vocês vão colocando o título e vão fazendo as atividades da página. A gente começa na página 214 com comparação e metáfora, tá? Então, vamos começar primeiro com esse poema, As Borboletas. As borboletas vinham juntas como colegiais às centenas, voavam delicadas e dúbias, parecidas como gêmeas. Amanhã era um rio manso cristalizado nos ares, barcos veleiros boiando, as borboletas deslizavam. Sopros de zéfiros, suspiros, quem sabe de algum ipê que se despojava lírico para nunca mais florescer. Então, na primeira estrofe, tá? Primeira estrofe, as borboletas são comparadas com quem? Você vai colocar aí. E que palavra estabelece essa comparação? Então, gente, para ver a comparação, a gente tem que ter dois elementos para comparar. Eu digo, por exemplo, que Ana é bonita como uma flor. Então, eu estou comparando Ana com a flor usando essa palavrinha como, tá bom? Então, isso é uma comparação. Que imagem podemos construir a partir dessa comparação? Então, você vai pensar na imagem que você visualiza a partir dessa comparação que está aí na primeira estrofe, que se compara a borboleta com alguém, né? Na C tem esses versos. Amanhã era um rio manso cristalizado nos ares. Embora não haja uma palavra que estabeleça uma comparação, é possível afirmar que amanhã é comparada a qual elemento? Você vai dizer amanhã é comparada a quem? Essa frase. De acordo com o que respondeu na atividade anterior, como podemos imaginar amanhã? Como é que é essa manhã, já que ela é comparada, né, a esse elemento aí? Então, vocês vão ver. Então, ali tem comparação e metáfora. Como eu disse que comparação, eu digo Ana é como uma flor, tá? Eu utilizo como para comparar. Já na metáfora, não. Na metáfora, eu já digo direto. Ana é uma flor. Existe ainda uma comparação, só que eu não uso uma palavrinha como para fazer essa relação. Eu já digo logo que ela é, tá bom? Então, eu associo esses dois elementos, mas é uma comparação que eu chamo de implícita. Não digo que eu estou comparando, mas existe uma comparação ali a partir do momento que eu digo que Ana é uma flor, tá? Então, nós passamos para a nossa figura de linguagem, na nossa terceira já. A gente já viu comparação, metáfora, agora a gente vai para a terceira, que é a sinestesia. Vamos lá para o poema. Arquitetando. Um dia construirei uma cidade azul, com casas de sonhos habitadas por fantasmas poetas, coloridos musicais e renovadores. Aí esperem pelas mais belas canções de amor, doces, macias e multicoloridas. Então, o nome é Arquitetando, o título, e vocês vão dizer na letra A, tá? Página 215, colocar aí sinestesia. Que relação há entre o título e o poema? Vocês vão colocar o que é que tem a ver. Depois tem esses versos. Canções de amor, doces, macias e multicoloridas. Quando o lírico afirma que as canções de amor serão doces, macias e multicoloridas, quais sentidos são ativados em nossa memória? E os sentidos são os nossos 5 sentidos, viu, gente? Sentido da visão, do olfato, do paladar, do tato. Então, vocês vão ver qual desse sentido, eu esqueci, foi a audição. Então, são esses 5 sentidos. Vamos pensar qual desses sentidos aí foram ativados por esses 2 versos aí dessa letra B. E depois, no segundo pontinho, que efeito de sentido esse emprego causa no poema? Então, o que é que isso pretende despertar no leitor dentro do poema? Então, o que é a sinestesia? A sinestesia é uma figura de linguagem que ela vai reunir termos pertencentes a sensações distintas, sensações que tem a ver com os nossos órgãos dos sentidos, né? Com os nossos sentidos, a audição, a visão, o paladar, o olfato, o tato. Então, tem a ver com isso, certo?
com esses 5 sentidos. Então, se despertar um deles, então tem a ver com a sinestesia. As outras 2 figuras de linguagem são hipérbole e a onomatopeia, página 216. Então, a gente tem mais um poema. Papai está resfriado. Papai quando espirra, o juro é confusão. Aviões caem do céu, árvores rolam no chão. Melhor não chegar perto, pega fogo na floresta, cria gelo no deserto. Papai quando espirra, eu juro, ninguém aguenta, pois cai o cabelo da cabeça e no lugar nasce polenta. Olha, vem vindo ele enfim, chega, para, se prepara e estronda, atim! Bom, então de que trata esse poema? Vocês vão dizer qual é o assunto, tá? Na letra B, as ações que ocorrem quando o papai espirra são possíveis de acontecer? E por que o eu lírico narra esse acontecimento dessa forma? Você vai explicar. O que a palavra atim procura reproduzir? Você conhece outras palavras que têm essa mesma função? A função do atim? E aí vocês vão colocar outras palavras que têm essa mesma função. Então, vamos lá. O que é hipérbole? O que é onomatopeia? Hipérbole, gente, é um exagero de linguagem. Então, é quando você exagera muito. Eu digo assim, por exemplo, eu tô morrendo de fome. Isso é um exagero, né, gente? Ninguém vai estar morrendo de fome. É uma fominha de nada. Você está morrendo de fome, morrendo de sono. Ai, você é a pessoa mais linda do mundo. Então, tudo isso é um exagero, tá? Que é utilizada por meio da linguagem. E a onomatopeia, ela é quando a gente reproduz um som. A gente estudou isso nas histórias em quadrinhos. Então, é quando eu tenho um som, por exemplo, um som de uma batida na porta. Aí eu coloco toque, 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 tá? Isso é uma onomatopeia. É a tentativa de reproduzir um som, tá bom? Então, nós temos aí essas 5 figuras de linguagem. Vocês agora, depois de ter feito essas primeiras atividades, vocês vão responder a atividade que está na página 217. É só uma questão pequenininha também. Vocês vão responder rapidinho. Quando vocês responderem, mandem as fotos para mim, que eu vou já dar uma olhadinha. E a gente corrige e tira as dúvidas nas nossas aulas online, tá bom? Então, beijão e até a próxima, tá? Tchau, tchau!